Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja com todos. Sejam muito, muito bem-vindos. Obrigado pelo carinho, pela compreensão, pela paciência. Hoje vamos falar sobre paciência. Vamos falar um pouco sobre os momentos novos que vivemos, os desafios, e trazem componentes muito fortes de aprendizados. Então, vamos ao nosso estudo, vamos ver o que a Joana nos traz para essa noite. Boa noite. Leitura do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografada pelo médium Divaldo Franco. Capítulo 47. Acompanhe a marcha dos acontecimentos sem sofreguidão. A tua ansiedade ou o teu receio não alterarão o curso das horas. Aguarda o que há de suceder, sem que te imponhas sofrimento desde a véspera. O que pensas que acontecerá, talvez se dê, não porém da forma como aguardas, porquanto a vida obedece a um plano de incessantes mudanças e transformações. Desse modo, espera com harmonia íntima, afastando do teu programa a agitação e o medo. A Joana nos chama para falar sobre ansiedade. Coincidência ou não, falamos sobre ela na quinta-feira. Coincidência não existe, né? Mas falamos sobre ela na quinta-feira no estudo do livro Céu e Inferno. Não vou também entrar nos detalhes que nós entramos no estudo, porque o estudo é mais amplo. Mas eu dei uma pincelada um pouco sobre o que seria, né? Essa ansiedade profunda, Seria não, né? Alguns componentes dela. Mas hoje, vamos ver como lidar com essas situações. Ela inicia assim falando: acompanhe a marcha dos acontecimentos sem sofreguidão. Então, a ansiedade, ela nos traz sobre um ponto de vista da uma falta de paciência. O microfone ficou mudo. Nós somos impacientes. Mas será só isso? Será que é só impaciência? Então, como eu falei na quinta-feira, quiser dar um pulinho lá, assista a reunião, falei sobre o medo. Então vamos entrar no caminho da impaciência. Lá na quinta-feira eu falei que o medo é uma das raízes bem fortes, mas a impaciência também é uma grande raiz da ansiedade, que às vezes também está associada com medo. Não muda muito, mas vamos falar aqui, vamos nos ater exatamente ao que a Joana nos traz. A impaciência é aquela situação na qual nós não temos a tranquilidade de saber lidar com a situação. Nós não temos um domínio de nossos instintos, de nossos pensamentos, para poder afastar essa força que nos impele, que é a impaciência. A ansiedade no quesito da insatisfação das horas, o caminho é mais esse. É a pulsão que dentro de nós grita, urge algo mais rápido. Por vezes nós queremos que as coisas aconteçam muito rapidamente conosco. E queremos não só que aconteça rapidamente, mas queremos que aconteça corretamente. Falta-nos tempo, essa palavra que mais ouvimos pronunciar, a palavra na frase que nós mais ouvimos pronunciar: não tenho tempo.
É verdade que nós temos ocupado nossa mente com tantas coisas. Uma vez eu ouvi de uma pessoa algo que eu particularmente ainda não concordo. Mas não concordava em nada, agora concordo um pouquinho. A pessoa falou para mim, Dano, a questão não é falta de tempo, é falta de prioridade. Eu acho que o tempo é uma prioridade. Quando nós acumulamos muitas coisas para fazer, o tempo ele fica escasso. Priorizar as coisas resolve em parte, porque priorizar é o que nós naturalmente fazemos. Vamos um exemplo bem grosseiro. Você fala assim, eu tenho tanta coisa para fazer em casa, eu tenho que arrumar isso, eu tenho que arrumar aquilo. Só chega, olha, tem uma festa boa pra gente ir, 0800, muita comida, tudo de bom, clima agradável. Aí a pessoa fala, não, calma aí, isso eu posso fazer depois. Arrumo a casa depois, eu ajeito as coisas depois. Deixo para depois o que eu tinha que fazer. Nesse ponto, sim, é uma falta de prioridade. Que a gente tem que priorizar a vida diante daquilo que nós queremos ou precisamos, que é importante para cada um de nós. O que é importante para você? Você está dando a prioridade correta para as coisas da vida? Se você disser não, não fique preocupado não tenha vergonha. Seja honesto para consigo mesmo, para que você identifique o problema e que você possa lutar contra essa situação. O que te falta é tempo ou é prioridade? Aí, se sua questão foi equacionada a tempo, talvez você tenha, na ansiedade de fazer as coisas, acumulado muitos afazeres. Se te falta prioridade, talvez você precise ver o que é importante da vida. Essa reunião é uma reflexão, não é uma análise interna, mas vamos fazer essas pesquisas dentro de nós. Então Joana toca nesse ponto da ansiedade em relação ao tempo. Então ela acompanha a marcha dos acontecimentos sem sofreguidão, ou seja, acompanhe as coisas, a vida, sem se torturar, sem se sentir mal, sem achar que as coisas não estão acontecendo. Ela coloca que a tua ansiedade ou o teu receio não alterarão o curso das horas. No hospital, por várias vezes, eu falo para as pessoas que estão agitadas, andando de um lado para o outro, e a pessoa fica ruminando aquela situação. Eu falo assim, senta, vamos fazer uma oração. Senta, vamos conversar sobre algo. Mas não posso, as coisas, fulano, a tua ansiedade, a tua preocupação, esse receio, vai resolver ou ajudar a pessoa que está lá passando na mão do médico? Ela toca exatamente nesse ponto. A tua ansiedade, o teu receio não alterarão o curso das horas. A tua impaciência, a tua agitação não farão que as coisas se resolvam. Principalmente se ela não depende de você. Principalmente. Se depender, sim. Se depender, você tem que se agitar, você tem que correr. De novo, caímos na primeira questão. Falta prioridade ou falta tempo? Se falta tempo, você assumiu coisas demais. Se falta prioridade, é porque você não está fazendo as escolhas corretas no dia a dia. Mas aquilo que não depende de você, se acalma. Mas você está falando isso porque não é você no meu lugar lá diante da situação. Sim, é verdade. Volto a falar.
a tua preocupação, a tua ansiedade vão resolver. Ficar preocupado, gente, ok. Você não sabe qual vai ser o desfecho, você não sabe o que está acontecendo, você está com receio de algo pior. Bem, agora, você se consumir, deixar aquilo tomar conta de você e você até perder o equilíbrio, ser grosseiro, ser ríspido. Entendamos as pessoas que optam por isso, que vivem essa situação. Mas busquemos nós um meio, uma forma de lidar melhor com isso. Até pensar positivamente. Buscar elevar o nosso pensamento, entregar na mão de Deus. E ela continua aqui, aguarda o que há de suceder, sei que te impõe sofrimento desde a véspera. Então ela aqui, ela abre então um leque ainda maior ainda. Eu estou falando lá naquela fila do hospital. Mas vamos pensar, amanhã tem algo para ser feito que eu não posso deixar de fazer, eu não sei como é que eu vou resolver. E você está aqui, amanhã eu tenho que pagar uma conta e eu não tenho dinheiro, eu não sei o que eu vou fazer. Tudo bem, é justo. É justo. Mas aquela pergunta, eu sei que é difícil você falar estando fora da situação. Cada um passa pela situação do seu modo. Por isso que não estamos aqui a julgar ninguém. Estamos aqui a ter uma reflexão para quando nós enfrentarmos situação semelhante, nós termos essa consciência. Até mesmo se for ajudar uma pessoa, sabermos como ajudar. Então, se algo que é para acontecer amanhã, algo que eu posso fazer hoje para resolver o problema de amanhã, se houver, façamos. Amanhã eu não sei o que eu vou conseguir fazer, mas calma, eu posso fazer um bolo para vender, eu posso fazer alguma coisa para... Vamos fazer. Não vamos ficar pensando o que vai acontecer nesse sentido. Mas amanhã eu tenho uma entrevista de emprego, estou muito nervoso, ansioso, eu não sei o que vai acontecer. Então, nesse momento, se prepara, estuda. Estuda a empresa que você vai fazer o seu teste, vê o que você pode saber dela, para quando as pessoas perguntarem, você saber mais ou menos se situar, para ir bem. E confia, e acredita. De novo, não estou dizendo que isso é fácil, que todo mundo... Eu mesmo não consigo passar, mas eu passo para vocês aquilo que eu tento fazer, aquilo que eu busco fazer. E quando termina a situação, eu faço sempre uma análise sobre como eu me comportei, como eu passei por aquilo, evitar passar de uma maneira diferente. E aqui vem nesse próximo parágrafo, né? Se eu não me engano é aqui, que acontece muitas vezes. O que pensa que acontecerá talvez se dê, não porém da forma como aguardas, porquanto a vida obedece a um plano de incessantes mudanças e transformações. Às vezes acontece conosco exatamente isso. A gente fica martirizando, criando um monte de situações na cabeça, que se chegar lá vai fazer isso, chegar lá vai... Eu de novo, estou aqui conversando com vocês, passando situações minhas. Eu não sei o que vai acontecer. E preciso muito daquela situação. É justo que eu formule algumas questões? É justo que eu exercite algumas situações? Sim. Mas não podemos nos entregar de vez. Eu, por exemplo, se deixar, eu entro em uma espiral que eu quase que vou chegar na hora, ela fala assim, eu não quero mais. Às vezes a gente pensa de uma maneira muito assíncrona, né? Então a Joana diz aqui, talvez tudo isso, a sua ansiedade, ela botou aqui, não se dê da forma que você imagina. Mas às vezes nem se dá. Amanhã eu vou começar meu trabalho, amanhã eu tenho que ir lá fulano de tal. Você vai ter algo que você já está sofrendo de véspera.
Às vezes você vai chegar lá no dia e nada daquilo vai acontecer. Ou se acontecer, vai acontecer de uma maneira muito, muito tranquila. E é o que acontece na maioria das vezes. Não é uma ou duas, não. Na grande maioria das vezes é o que acontece. Tem vezes que acontece o pior. E a gente pega aquela vez e guarda pra gente e aquilo se torna uma verdade. Toda vez que aconteceu alguma coisa, não, mas naquele dia, naquela hora, o pior aconteceu. É verdade, aconteceu. Mas quantas vezes aconteceu o pior e quantas vezes não aconteceu nada ou aconteceu algo muito mais tranquilo? A gente vai ver que para uma vez tiveram centenas, mas a gente está preso àquela uma. Deus tem para nós um caminho. Que caminho é esse? Caminho da perfeição. Um caminho longo, comprido, e não um caminho reto. Não é que a gente vai pegar atalho, mas não é um caminho reto, porque é um caminho que vai depender muito das nossas escolhas, de como nós pensamos, principalmente do que nós aprendemos. Quando nós aprendemos a tomar conta da gente, a tomar boas decisões, ou buscar acertar as decisões, ou mesmo, se você fala assim se você fala para você mesmo, eu não consigo tomar boas decisões, tudo que eu faço é ruim. Uma coisa muito interessante, do momento que você começa a parar e pensar, Deus começa a agir. Quando você toma uma atitude, você faz alguma coisa e depois você vai refletir. Mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz assim, eu fiz assado, me comportei dessa maneira. Como eu falei atrás, terminado o evento, como eu lidei com aquela situação. Aí Deus está trabalhando. Está trabalhando como? Está trabalhando na minha melhoria. Está trabalhando em muitas áreas do meu pensamento, solidificando a maturidade, a tranquilidade. E passamos depois a experimentar essas situações de uma maneira muito mais tranquila e muito mais fácil. Quando nós avançamos no tempo, cidade, quando estamos mais velhinhos, nota que a vida se torna um pouco mais fácil. Fácil em relação às decisões do passado, mais difíceis para as decisões atuais. Porque o que ela fala aqui, a vida obedece a um plano de incessantes. Aqui, ó. Aqui, ó. A vida, ela obedece aos planos de Deus. São incessantes mudanças e transformações. Um exemplo. Cheguei no final do mês e não tinha dinheiro para pagar uma conta. Tive que pedir emprestado, tive que trabalhar uma hora extra para poder pagar. Se eu começar a pensar nessa situação, analisar como eu cheguei até ali, eu vou começar a achar as mudanças que eu preciso fazer, as transformações que eu preciso praticar. Chegou aqui no final do mês, eu não tenho dinheiro para pagar aquela conta, mas por que isso aconteceu? Um desequilíbrio na minha finança, recebi menos esse mês do que recebi mês passado, não separei o dinheiro, gastei erroneamente, realmente o meu salário não está comportando mais essa situação. Esses questionamentos nós temos que fazer. Analisar o que se passou. E a gente vai determinar, ou talvez vai buscar equacionar
chegamos àquela conclusão. Vamos passar por várias. Vamos supor. Suposição. Meu salário não comporta mais. Não gasto com supérfluo nenhum, não gasto com nada. Mas está faltando. Então eu tenho que tomar uma decisão. Qual decisão? Buscar um novo emprego. Ah, mas aí é muito difícil. Vamos entrar em outra ansiedade. Eu até comentei na quinta-feira. Mas eu tenho que estudar. Eu tenho que buscar melhorar meu aprendizado para conseguir algo melhor. Senão eu vou estar preso àquela situação que não tem saída. Aí vão criando outras ansiedades. Estão ligadas a outros motivos. Esses planos de Deus funcionam dessa maneira. Cheguei no final do mês, faltou dinheiro, analiso a situação. Esse mês eu gastei um pouquinho a mais no supérfluo, etc., e me desequilibrou. Peguei emprestado com o irmão, com o amigo. Agora, no mês que vem, eu tenho a conta para ser paga e tenho a dívida passada que ficou. Então, eu tenho que estar mais esperto. Trabalhar de uma maneira, economizar, fazer hora extra, buscar um serviço por fora para saldar a dívida anterior e poder honrar a dívida nova que vai chegar. E com isso, nós vamos modificando nosso pensamento e vai criando dentro de nós um ser humano melhor. Porque soubemos lidar com aquilo. E não vamos passar, talvez, por aquilo ali, porque já estaremos precavidos. Aí, exatamente, é o plano de Deus. Aquilo ali não se repete. A não ser que a gente erre novamente. Mas, para a lição, não se repete. Aí, aquela mudança, e lá na frente, nos será proposto um outro modo, algo além, para aprendermos. Veja que Deus é muito bom. Deus é bom o tempo inteiro. E Deus vai propondo essas situações e vai criando também várias várias alternativas para que você consiga escapar dessa situação ou consiga solucionar. O que acontece é que às vezes a gente não faz essa parada, essa análise, esse pensamento e continuamos insistindo. Quando vamos nos dar, né? A gente está no meio de uma bola de neve imensa. E já não tem muito o que fazer. A gente tem que realmente fazer uma intervenção bem drástica na nossa vida. É isso que nós devemos evitar, para não criar dissabores, não criar impedimentos. Então, saibamos que o que pode acontecer, talvez não aconteça, ou aconteça de uma maneira muito diferente. Não precisa ficar se preocupando. A conta lá no final do mês, eu tenho que honrá-la. Ok, vou trabalhar bastante, vou evitar, mas esse mês eu fiquei doente, tive que gastar com remédio. Vai me faltar o dinheiro daquela conta. Então eu já tenho que buscar uma outra solução, já tenho que buscar algo a fazer para poder equalizar aquilo ali. Não adianta ficar preocupado, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer. Eu não consigo mais, eu não tenho mais tempo para isso, não tenho. Toda essa ansiedade se torna uma grande insatisfação. E no momento que você estiver insatisfeito, não adianta Deus descer à terra e te dar o tesouro, porque você vai ficar satisfeito em algum momento, depois você volta a ficar insatisfeito de novo. Porque você está insatisfeito. Tem N exemplos, casos de pessoas pedindo, chegavam no centro, eu preciso de um emprego, preciso de um emprego, preciso de um emprego, preciso de um emprego. E a pessoa conseguiu um emprego. E aí, tá feliz? Não, agora eu tô feliz, agora eu tenho emprego. Passado um mês ou dois, meu emprego tá um inferno,
tá muito ruim, fulano tá me perseguindo, ciclano, não sei o que, não me dá oportunidade, Beltrano, não sei, mas tá horrível. Você já está insatisfeito. Quando nós passamos a analisar a vida, a tirar dela o que é melhor, essas são oportunidades. Já nos preparamos para um próximo voo. É o que nós chamamos de agir e reagir. Quando nós entramos na insatisfação, nós ficamos reativos, nós só reagimos. Mal, normalmente mal. Quando nós passamos a agir, as coisas começam a ter solução. Mudamos modo de pensar, de ver, de enxergar a vida, de tomada de decisões diferentes. Até mesmo agradecer quando a coisa está muito ruim. Porque é um grande aprendizado. Às vezes a gente não sabe o que está passando por aquilo. E às vezes, através dessa reflexão que nós fazemos interna sobre as situações, nós vamos perceber que muitas dessas situações fomos nós mesmos que provocamos. O nosso modo de ser. Que a gente acha que é o melhor do mundo. Eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa digna, poderia ser muito melhor. A gente começa a cair nesses subterfúgios e escondemos dentro de nós aquilo que realmente nós temos que mudar. E por fim, ela fala: desse modo, espera com harmonia íntima, afastando do teu programa a agitação e o medo. Eu falei lá na quinta-feira, estou tocando muito aqui na quinta-feira, uma fala bem extensa sobre a questão da ansiedade. O medo tem muito a ver com a ansiedade. Tanto que ela coloca aqui, a agitação e o medo. O ansioso, ele tem o medo como um propósito. Mas eu não sou covarde, não estou falando de covardia, estou falando de medo. Medo de alguma coisa acontecer, de não acontecer. Como a gente viu aqui, né? Lá em cima, né? Medo que aquilo que está para acontecer a gente não aceite ou não dê certo. Estamos querendo que determinada coisa aconteça muito rápido, porque a gente tem medo de ficar perdendo tempo, ou a gente tem medo da situação que nós estamos tem que ser resolvida. Então, Joana nos traz essa frase: desse modo, espera com harmonia íntima. Dan, pelo amor de Deus, eu não estou dando uma fila do hospital, meu filho está doente, meu marido, minha esposa está doente lá dentro, está passando por uma cirurgia, como é que eu vou ter uma harmonia íntima? Ele não está falando de satisfação e bem-estar. Harmonia. A gente pode estar preocupado, a gente pode ter uma ansiedade que é natural, mas em harmonia, sem agitação, sem medo, tendo fé de que a pessoa, no caso no hospital, a pessoa está sendo melhor atendida pela melhor pessoa que tem lá dentro. Os profissionais envolvidos, que Deus deite sobre ele a luz para que eles enxerguem e tratem aquela doença da melhor maneira. Mas e se morrer? Ninguém morre de véspera. Se morrer, seja a sua agitação, o seu medo, a sua ansiedade, a pessoa vai morrer. Dan, apareceu um problema na minha saúde aqui, um problema, preciso, não sei o que eu vou fazer, eu preciso ir no médico. Vá. Mas se eu for, ele vai dizer que é isso, dizer que é... Vá. O melhor jeito de extinguir o medo, a ansiedade, é tirar. Quando a gente tira o véu da ignorância, a gente perde o medo. Aí os médicos chegam lá, não, isso aí realmente é uma doença grave, mas veio a tempo, vamos tratar. Ou então o médico chega e fica tranquilo, isso é uma besteira. Pronto, sabe de lá, tiraram 10 toneladas. Não, apenas aliviou aquela situação que você criou, como está aqui em cima, ó. Segundo parágrafo.
A tua ansiedade ou o teu receio não alterarão o curso das horas. E aqui embaixo, ó, o que pensas que acontecerá talvez se dê, não porém da forma que aguardas. Que seja essa lição para nós o modo de tratarmos a nossa agitação. Quantos de nós, nesse momento, já são 8 horas da noite, né, praticamente? Não, já são 8 horas. Nesse momento, já está com a mente voltada. Amanhã é o dia do trabalho, amanhã eu vou voltar àquela minha rotina, naquela situação difícil. Esse dia eu falei da música do Fantástico, teve gente que se identificou muito. Aquilo gera uma angústia, que nada mais é a angústia, uma ansiedade. Olhemos e vamos pedir a Deus que o que tiver que acontecer seja da vontade dele. E vamos intimar Deus. Eu sempre brinco, coloco essa frase durante meus pedidos. Assim, Deus, que cumpra em mim a vossa vontade. Mas, acima de tudo, tende misericórdia da minha fragilidade, dos meus defeitos, da minha vaidade, do meu orgulho. Porque se deitar sobre mim tudo aquilo que eu preciso passar, eu não vou suportar. Me dê em prestações aquilo que eu cobrei no atacado. Porque cada um de nós tem as suas dificuldades. E a ansiedade é também é um jeito, um alarme interno dentro de nós a nos lembrar que existe algo a ser feito. Há mudanças a serem efetuadas em nossas vidas. Que Jesus te abençoe, que Jesus nos abençoe, que Jesus traga a luz para essa semana que se inicia, ansiosos para que algo de mal não aconteça, ansiosos para que aquilo que nós sempre gostaríamos de ter realmente torne-se verdade. Mas não aquela ansiedade angustiosa, aquela ansiedade inquieta, aquela ansiedade que nos agita e nos tira do prumo. Não. Que seja aquela ansiedade que nós pedimos a Deus. Deus, tem de misericórdia. E aquela ansiedade de ver nosso progresso. E a satisfação para comprovarmos que nós mudamos em cada decisão. Que possa esse momento ser na sua vida uma transformação íntima. Que Jesus possa tocar o seu coração, tocar a sua vida. E acima de tudo, que possa trazer para cada um de nós consolo e o alívio que tanto precisamos, enchendo-nos de esperança. Porque não é o correto, mas poderíamos dizer que a esperança é a solução, ou então é um bom remédio para a ansiedade. Porque a ansiedade é o medo de tal coisa aconteceu, de não aconteceu, da tempo que urge. A esperança é a certeza de que tudo tem um motivo, tem um porquê. Esperança de um momento melhor, esperança. E a esperança anda de mão dada, juntinho com a fé. Não existe fé sem esperança e esperança sem fé. É muito raro, raríssimos são os casos em que as duas não estão abraçadas. Que seja a fé e a esperança na sua vida, na minha vida, em todos nós.
que nós possamos olhar para a nossa vida, para a nossa situação. Principalmente, vários aqui estão ansiosos pelos nossos próximos, pelas almas queridas dos nossos corações. Que a esperança e a fé tenham lugar nos nossos corações, aguardando que tudo se dê da melhor maneira. Vamos orar, vamos agradecer a Deus e vamos louvar, que é o mais importante. Amado Mestre Jesus, obrigado. Obrigado por esses momentos de reflexão. Obrigado pela vida que se nos coloca hoje diante dessa inquisição interna que fazemos. Obrigado por nos permitir, Senhor, tomar as decisões. Obrigado por nos dar o controle de coisas que nós precisamos. E obrigado também por nos dar a incerteza das situações que temos que enfrentar. Porque estaremos exercitando nossa fé, nossa esperança. Pedimos, Senhor, como lembrei no meio do caminho, pedimos que tenha misericórdia de cada um de nós, falhos, criaturas ainda em desenvolvimento espiritual, ainda com passos trôpegos, escorregando, deslizando nas cascas de banana da vida, tomando decisões que não são as melhores. Mas tende misericórdia, Senhor. Nesse momento, desce sobre cada um de nós o vosso amor. Ilumina nossas almas. Nos encha de esperança, de paz e de luz e de fé, Senhor. Que essa semana que inicia seja a semana que nós iremos controlar as nossas atitudes, que nos transformaremos, Senhor. E que tudo o que venha nos suceder seja pelo amor e pela misericórdia de nosso Pai. Que assim seja. Graças a Deus, uma semana maravilhosa a todos. Jesus abençoe a todos nós, com muito amor e muita paz. Que assim seja.